Paz do Senhor, irmãos, vamos aqui para mais um vídeo da continuação da série bíblica. Eu espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor, seja tudo bem-vindo. E meus irmãos, já tinha bastante tempo sem postar vídeo da continuação da série bíblica, não é verdade? Eu acho que se eu tivesse continuado sem parar, eu já tinha terminado o Êxodo, mas eu ainda estou em Êxodo, estou bem no finalzinho, não terminei ainda por conta que teve aí a programação aí da oração da madrugada, né? Teve aí um mês. Aí eu acho que a última vez que eu postei foi em janeiro, então tem muito tempo, né? Já era pra estar mais pra frente aqui em Levítico, né? Então, mas vamos continuar, estamos de volta aqui, certo? Hoje nós vamos falar sobre Moisés intercede pelo povo, tá aí no título, né? Moisés intercede pelo povo, e vamos entender o que está falando aqui, como foi que Moisés intercedeu. Hoje vocês vão entender como foi que Moisés intercedeu, né, pelo povo. Nós vamos ler primeiro, vocês vão abrir em Êxodo, no capítulo 32, versículo do 11 ao 24. Nós vamos entender, nós vamos ler e depois vamos entender. Eu tenho aqui, eu já examinei essa parte todinha, já botei minhas anotações, mas eu vou ler junto com vocês e depois nós vamos aqui, né, explicar todo esse contexto que nós vamos ler, certo? Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: O Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e fortes mãos? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los no monte e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia contra este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, ao qual por ti mesmo juraste, dizendo que multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possua por herança eternamente. Eu vou continuar, meus irmãos, até o final, eu vou terminar e depois eu vou explicar, certo? Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou e desceu do monte com as suas tábuas de testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado. Estava escrito: as tábuas eram obras de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, né? Esculpido nas tábuas. Então, o que estava na tábua, os 10 mandamentos, foi Deus mesmo com seus dedos que fez. Você sabia disso? Você sabia disso, meus irmãos? Que ali nos 10 mandamentos, nas duas tábuas, os 10 mandamentos foi o próprio Deus que escreveu com seus dedos. Você sabia disso? Que as duas tábuas dos 10 mandamentos foi Deus que escreveu com seus próprios dedos. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas um alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou aos pés do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou-os e os reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Aí Arão responde: não fique irado, meu senhor. Você sabe que esse povo é propenso para o mal, pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então ele lhe disse: quem tem ouro, tire. E eles deram para mim, e eu os lancei no fogo, e saiu este bezerro. Que história aqui, né, meus irmãos? E aqui Moisés intercede pelo povo. Nós vamos entender melhor de como foi que ele intercedeu pelo povo. E, meus irmãos, tem uma parte aqui que eu queria falar com vocês, né? Eu acho até que já me perdi aqui, porque a letra é bem pequenininha aqui e para achar é muito complicado. Mas é uma parte aqui que Moisés ele ficou muito irado quando viu o povo dançando com aquele bezerro de ouro. E ele estava com as duas tábuas
os 10 mandamentos, ele quebrou de tanta raiva. Não era para ele ter feito aquilo, mas ele quebrou de tanta raiva. Você imagine, você subir ali no monte, aí pegar ali as taubas, né? E daqui a pouco, quando você desce, o povo tá lá, dançando e com um bezerro de ouro, rapaz. Claro que qualquer um ia ficar irado, só que ele ficou ao ponto de ter quebrado as tábuas, né? Então aqui ele ficou irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou aos pés do monte. Meus irmãos, vamos saber como foi a intercessão de Moisés? A primeira coisa é, Moisés disse ao povo que eles tinham cometido um pecado grave. Isso é um pecado grave. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Então, um pecado grave. E segundo, Moisés disse que iria ao Senhor para pedir perdão pelos pecados. Terceiro, Moisés volta ao Senhor e pediu que perdoasse o povo. Quarto, Moisés disse que se não fosse perdoado o povo, ele poderia que fosse apagado do registro de Deus. Meus irmãos, isso aqui é interessante. Moisés disse, se não fosse perdoado o povo, ele pediu que fosse apagado do registro de Deus. Olha isso. Você tem ideia? Moisés lembrou, o quinto é Moisés lembrou a Deus que ele havia jurado multiplicar a descendência de Abraão, Isaac e Israel. Sexto, Moisés pediu a Deus que mudasse de ideia e não destruísse o povo. Sétimo, Moisés desceu do monte com as tábuas dos testemunhos para quebrar-se ao ver o bezerro e as danças, que foi o que eu disse. E oitavo, Moisés queimou o bezerro e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Meus irmãos, são 8 características aqui que eu trouxe aqui, né, que eu retirei desse texto aqui, né, e do que foi que realmente aconteceu. E aqui foi como foi que Moisés intercedeu pelo povo. Essas outras coisas aqui foi como Moisés intercedeu pelo povo. E o que eu mais achei interessante é que Moisés falou que se o povo não fosse perdoado, ele pediu que fosse apagado do registro de Deus. Isso é bastante interessante, meus irmãos. Outra coisa, Moisés é um exemplo de como um profeta pode interceder pelo seu povo. Ele é um exemplo, entendeu? Então é isso, né? Eu sei que ele fez uma coisa errada, que foi porque ele se irou, né? Quebrou ali as tábuas. Mas quem é que não ia ficar irado? Quem é que não ia ficar vendo as pessoas adorando um bezerro de ouro, dançando com um bezerro de ouro? Quem é que não ficaria, né? Então é complicado, meus irmãos. É complicado. Você dizer que não faria nada é complicado. Mas é isso, né? Moisés teve uma grande paciência para conduzir esse povo, certo? Muita paciência. Ele ainda teve muita paciência. O vídeo foi isso. Que Deus abençoe.